Para analisar os temas do dia nos mercados são meus convidados André Almeida e Rui Bárbara. Meus senhores, muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença neste Fecho de Contas. André, começando por ti, por este consenso encontrado entre os ministros da União quanto à União Bancária Europeia. Ainda assim, esta nova entidade vai supervisionar cerca de 3% dos bancos europeus e não aquela totalidade, aqueles 6 mil bancos que se falava aqui há algum tempo. Sim, tratou-se naturalmente e como é habitual de uma negociação e havia aqui duas forças um bocadinho dispares, França e Comissão Europeia e do outro lado a Alemanha. A França e a Comissão Europeia queriam englobar todos os bancos do sistema, tratariam-se de 6 mil bancos e, portanto, era algo que em termos logísticos, em termos operacionais, teria algumas dificuldades e também ao nível da data de implementação, a França queria que começasse já em 2013. E, portanto, tratou-se de uma negociação. A questão dos 200 bancos tem também a ver, ao nível da imposição efetuada pela Alemanha, tem muito a ver com ficarem alguns bancos regionais de fora e que são bancos que sabemos que têm alguns problemas e que também são utilizados para a prossecução da política monetária e a passagem de parte de política monetária que é efetuada na Alemanha e, portanto, havia aqui o interesse alemão de deixar estes bancos de fora e portanto, quer dizer, houve aqui concessões de ambas as partes que permitiram chegar aqui a este acordo. Não é? Rui, ainda assim, e o André já tocou nessa questão, esperava-se que pudesse entrar em vigor em 2013, mas a verdade é que só avançará no início, aliás, em meados de 2014. Sim, quer dizer, como o André dizia, é um processo complexo em termos operacionais. Mas, para além disso, falta aqui uma coisa essencial, eu acho, que é a questão de segurar os depósitos a nível transnacional, ou seja, os depósitos não dependerem de cada um dos países, a segurança dos depósitos em causa, mas depender de uma entidade supranacional. Isso sim é que pode verdadeiramente impedir corridas aos bancos. Porque sem isso, sem haver uma entidade extranacional, nada impede que em momentos se voltarem a haver momentos de maior pânico, que os depositantes não comecem a retirar dinheiro de países mais afetados, dos bancos dos países mais afetados, porque estarem sob a regulamentação do Banco Central Europeu não significa que não seja, outra vez, imaginemos o caso português, o governo português a assegurar os depósitos. Continuaria a ser, portanto, caso haja dúvidas sobre a solvabilidade do governo português ou do Estado português, isso teria reflexos diretos outra vez em termos de hipotéticas corridas aos bancos ou não. Agora eu vejo um bocadinho como o André, isto ainda no fundo é um processo que nós demos agora os primeiros passos e vai ser demorado e não vai ficar acabado em 2014, vamos continuar. Acho que é esclarecedor também um bocadinho aqui algum pushback por parte de países como a Alemanha de não quererem uma maior integração, porque querem continuar realmente, como o André dizia, a ter uma palavra a dizer a nível nacional sobre os seus Landesbank, os seus bancos regionais, que aliás são dos mais problemáticos em termos de ativos e eventualmente tóxicos e níveis de endividamento que existe na Europa. André, a boa notícia ou a notícia mais positiva perante esta união é que vai separar a dívida soberana daquela que é a dívida da banca e, consequentemente, tiramos também muito do risco que, de resto, esteve também patente nesta crise que atingiu o setor e continua a atingir alguma parte dele. Sim, é verdade, no sentido em que o mecanismo europeu passa a poder intervir diretamente em caso de necessidade, em caso de bancos que precisam chamamos de um bailout, uma intervenção, uma injeção de fundos, etc. E, portanto, isso deixa de ir diretamente aos cofres dos Estados e ir diretamente e passa a ser supranacional e, portanto, há aqui uma divisão ainda que pequena do risco. A questão dos depósitos é bastante importante. Eu penso que isto é o primeiro passo e chegaremos a esse segundo passo em que será um fundo de garantia de depósitos pan-europeu ou supranacional, ou o que lhe queiramos chamar. Penso que isso é bastante importante. Sendo que para já não será, e olhando para esta intervenção direta de que falavas, esse seguro europeu de depósitos acaba por não ser necessário porque, em caso de necessidade de um banco, o mecanismo europeu de estabilidade entrará em ação. Sim, pensamos que é por isso que também temos visto que
esta medida, isto era um processo negocial e que o mercado já vinha interpretando e assimilando, isto claramente é positivo para os bancos, principalmente para os países das regiões ditas periféricas, não é? Porque se nós tivermos a intenção que ainda relativamente recente o Banco Espírito Santo, a Caixa Geral de Depósitos financiaram-se a 3% a uma taxa perto de 6%, para 3 anos, estamos a falar de custos de financiamento muito superiores àqueles que um banco alemão, um banco francês conseguem. Portanto, precisamos de uniformizar o sistema e fazer com que o sistema europeu, o sistema financeiro europeu seja mais uniforme, até porque isso tem também impactos na economia real, não é? Porque falamos de financiamento dos bancos, isto tem impacto direto no financiamento das próprias empresas de cada uma das economias. Falamos de uma empresa alemã que se pode financiar com um spread de 100 pontos base, por exemplo, ou se calhar nem tanto, e em igualdade de circunstâncias, uma empresa portuguesa com o mesmo tipo de balanço, o mesmo tipo de risco, financia-se a 400 pontos base ou mais. E, portanto, não só é a questão da banca, mas também os impactos que isto pode ter na economia real. Rui, com esta união bancária contém-se de vez este risco sistémico? Não, eu acho que, novamente, voltando atrás, isto é apenas o início de um processo negocial que vai continuar, porque, inclusive, em relação ao que estávamos a falar, de poder o dinheiro para os bancos em problemas passar, vir diretamente de uma entidade supranacional e passar sem ser pelas contas dos Estados, isso não é tão líquido assim. Havia uma condição para que isso acontecesse, obrigatório para que isso acontecesse, que era haver uma supervisão supranacional. Mas o que não significa que, havendo essa supervisão extranacional ou supranacional, vá acontecer. Depende novamente da vontade da Alemanha, ou especialmente da Alemanha. Se a Alemanha disser, meus amigos, nós não queremos que isto, ou melhor, esta ajuda, um banco específico vai ter que passar pelas contas de Espanha, e eventualmente continuar a ser assim, porque não está definida a partida que o seja. Ou seja, o que significa a existência desta entidade supranacional é um passo para que se possa chegar a esse final, que é o caso de um banco precisar de ajuda, o dinheiro comum da zona euro poder ajudar esse banco. Não significa que isso vá acontecer, depende novamente da vontade política. E novamente, eu acho que é um caminho de maior agregação das instâncias europeias, e especialmente a nível orçamental e da parte de supervisão da banca, mas é um caminho que vai demorar anos ainda, eu acho, até chegarmos a um ponto ótimo. É possivelmente o que nós assistimos agora, mais recentemente, quer com as intervenções do Banco Central Europeu, especialmente ao OMT, foi tornar a doença estável, estabilizar a doença, mas ainda não começámos a regredi-la ou a caminhar para a cura. Estamos, no fundo, estabilizamos o doente, mas vai demorar anos até realmente resolvermos a situação. André, olhando para toda esta negociação, a verdade é que fora dos países que usam o euro, temos aqui casos que, para já, ficam de fora, têm a possibilidade de entrar, o caso do Reino Unido, Suécia e República Checa, mas a verdade é que ainda não há uma união total. Não, efetivamente não. O que nós temos sentido em vários processos negociais é que, principalmente a Inglaterra, e há bocado falávamos disso lá fora, principalmente a Inglaterra tem ficado de fora sempre em vários desses processos. Por exemplo, nos acordos, eu não tenho bem certeza, mas penso que nos empréstimos bilaterais que aconteceram nos primeiros resgates à Grécia, a Irlanda e Portugal, Londres só contribuiu para a parte irlandesa, ou seja, os países do Sul ficaram de fora. Portanto, o que nós temos é uma Europa, zona euro, que, apesar de todas as divergências, vai mais ou menos trilhando um caminho comum. Depois temos os restantes países que, ou umas vezes estão dentro, outras vezes estão fora, mas não nos dão aquela segurança que nós, enquanto precisamos claramente de uma entidade Europa mais forte politicamente, mais forte economicamente, e percebemos que estes países, em determinados pontos, vão-se pondo de fora, vão sair um bocadinho do radar e não são... As agendas nacionais continuam a marcar muito o ritmo de agregação que estava na Europa, não é? Rui, olhando para outra questão, o Parlamento Europeu aprovou ou deu autorização para que seja aplicada a taxa Tobin em 11 países, entre eles Portugal. Parece-te, na tua opinião, já vou saber a do André, é uma notícia que beneficia mais ou prejudica mais as cotadas portuguesas?
e neste caso o interesse dos investidores por elas. Na verdade, depende da base de investidores que cada uma das cotadas tenha. Se forem investidores chamado fast money, não é, que sejam muito de efetuar muitas transações, se calhar vão ficar um bocadinho prejudicados, não é? Mas agora, se for uma base estável, imaginemos seguradoras, não é? Imaginemos uma EDP que seja detida maioritariamente por empresas seguradoras ou grandes empresas seguradoras que não mexem muito no seu montante que têm da EDP, por exemplo. Aí não vai fazer grande diferença, porque só seria cobrada à entrada e à saída, não é? Acho que isto prejudica essencialmente os investidores que tenham uma estratégia mais ativa em termos de... Mais ativa, quando eu quero dizer mais ativa, é mais de comprar e vender. Mais uma estratégia de trading do que um investidor de longo prazo. Os investidores de longo prazo, em princípio, estão mais salvaguardados em relação a esta taxa. Quer dizer, há benefícios e há realmente também partes negativas nesta taxa. Um dos benefícios que eu vejo é possivelmente desincentivar o demasiado trading que existe, ou a mentalidade de trading de elevada frequência. Sim. André? A minha opinião é muito parecida à do Rui, e por acaso há pouco conversávamos isso lá fora, que é a minha percepção é que em termos de investidores de longo prazo, sejam eles seguradoras, fundos, instituições financeiras, ao nível dos investimentos de longo prazo, as posições que são normalmente assumidas com base em fundamentais, são posições que em princípio se continuarão a efetuar e estes investidores continuarão a manter a sua atividade habitual no mercado. Relativamente aos ditos especuladores e o fast money, tendencialmente poderão ficar de fora ou efetuar menos operações, porque quando nós fazemos um trade para ganhar 0,5% a 1%, quando temos custos de transação e além de mais dos custos de transação, ainda custos fiscais, naturalmente que esses trades deixam de ser incentivados. Ou seja, em termos de especulação de curto prazo, o mercado vai perder claramente liquidez por esse ponto. Olhando para outra notícia, Rui, para a questão da Fed, mais os estímulos até que a taxa de desemprego caia para 6,5%. Mas a verdade, e se olharmos hoje para o dia nos mercados, os investidores continuam muito receosos em relação ao fiscal cliff, à resolução, às conclusões que vão sair desta negociação entre republicanos e democratas, e a verdade é que Ben Bernanke deixou ontem uma mensagem dizendo mais ou menos isto, que é, se não houver um consenso para evitar este fiscal cliff, a Fed não vai poder fazer muito. Sim, é verdade, porque aí entram as reduções automáticas na despesa e supostamente os impostos aumentam automaticamente, portanto não há grande coisa a fazer, por muito que o Fed tente animar os espíritos animais, os Estados Unidos entraria necessariamente em recessão. Agora, uma coisa que me preocupa na reação dos mercados é mais este quantitative easing é mais um, não é? Já vamos, não sei, talvez no quinto ou quarto, dependendo se quisermos chamar a operação twist quantitative easing ou não. O facto é que se nós pensarmos, é um montante inacreditavelmente elevado, ou pode vir a ser, porque contando com a compra de mortgage-backed securities, são cerca de 85 bilhões por mês, que ao final de 10 meses são perto de 900 bilhões, perto de 1 trilhão. Mais de 1 trilhão por ano, que é uma expansão de balanço inacreditável. E perante isto, parece que os investidores já estão habituados, ou isto já é o normal e o dia-a-dia deles. Ou seja, se não tivesse havido nada, muito possivelmente os mercados tinham tido uma reação negativa. O que me preocupa por dois motivos. Um, porque parece que um bocadinho que os mercados ou os ativos de risco estão a ser sustentados com base em vapores de quantitative easing, e por outro lado, eventualmente vai-se ter que começar a fazer, ou vai haver um dia em que se tenha que começar a fazer a redução desse quantitative easing. Preocupa uma reação que possa haver na altura. Sim, pegando nisso que estavas a dizer, Rui, por acaso aqui há alguns dados. Quando a implementação do quantitative easing, o SP500 subiu 50% durante o programa. Quantitative easing 2 subiu 30%. A operação twist subiu 18% e agora com o 3 qualquer coisa 8%. Ou seja, nós vamos pondo lenha para a fogueira, mas essa lenha vai sendo cada vez menor e menos eficiente. Portanto, há que pensar noutras coisas e naturalmente pensar em desalavancar o balanço do FED, porque isso vai
vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. Não é? Basear a evolução dos estímulos apenas, e pelo menos foi isso que Ben Bernanke deixou explícito, apenas na evolução da taxa de desemprego, neste caso na regressão da taxa, não pode ser um bocado limitado ou até um pouco enganador? Bem, a questão é que antes publicamente não se davam targets em termos macroeconómicos, estavam targets em termos de temporais. Dizia-se que, em princípio, a taxa vai se manter até 2014 ou até 2015, e neste momento o último discurso antes deste era 2015. Agora definiram-se targets em termos macroeconómicos, basicamente dois, para além da taxa de desemprego inferior a 6,5%, e que neste momento está na casa dos 7,7%, ou seja, há ainda aqui um percurso que é preciso fazer para que, em virtude deste indicador, hajam subida de taxas. De acordo com as previsões do FED, as mais otimistas seriam final de 2014, as mais pessimistas seriam em 2015. E, portanto, o discurso bate certo com o discurso anterior de que taxas baixas até 2015. Por aqui, mais ou menos. Depois a questão da inflação, que é perspectivas de inflação abaixo de 2,5% e, portanto, para já estamos perfeitamente ancorados. Ou seja, a perspectiva que nós, investidores, tínhamos sobre a evolução das taxas dos Estados Unidos, neste momento, para um horizonte de 2, 3 anos, mantém-se a mesma. E, portanto, não se alterou grande coisa. Não é? Rui, vai haver acordo em relação ao Fiscal Cliff até ao dia 31 de dezembro? Eu, para ser sincero, acho que vamos ficar até à última. Eu não sou um político, mas acho que aqui vai ser difícil haver uma coisa sem ser à última da hora. E não havendo à última da hora, em princípio, a noção que eu tenho é que o Presidente Obama poderá chutar a maior parte dos efeitos do Fiscal Cliff um ano para a frente e depois voltar a tentar negociar. Eu acho que vai ser um bocadinho o que vai acontecer, ou seja, não se vai chegar a um acordo agora, mas por decreto presidencial pode-se a discussão adiar durante um ano. E acho que muito provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Rui Bárbara, André Almeida, muito obrigado pela vossa análise deste fecho de contas. Altura para um curto intervalo, não saia daí.